Salve, salve família Arena! Salve, salve, areneiros e areneiras! Pois é, o Arena completou 16 anos, está completando hoje, na verdade, 16 anos. Pois é, projeto bom, positivo, acho que a gente entregou muita coisa à internet rubro-negra, né? O Arena começou numa época que era muito difícil se fazer conteúdo na internet como um todo, né? Como um geral. O Arena começou em 2009. A gente só tem os adventos aí do YouTube, Instagram muito depois. E o Arena começou numa época que o Vitória era pouco representado na internet. Tinha ali o saudoso e lendário Barradão Online, você tinha ali o canal S Vitória, Leão da Barra, Vitória Notícias, C Vitória Notícias. Você tinha um blog também de Fábio Monteiro, que inclusive ele acabou de reativar o Casa Rubro Negra. Mas era basicamente isso que tinha na internet rubro-negra. Grupos de torcedores que se juntavam para poder escrever sobre o Vitória, escrever sobre a notícia do Vitória, que naquela época o acesso era muito mais difícil, né? E o Vitória e o Arena surge exatamente neste contexto de acesso de notícias difíceis e que precisa de um representante, precisa de um projeto que entregasse ao clube isso. Obviamente que eu não comecei com esse projeto com a ideia de repente se tornar o que é hoje. O Arena tem, somando todas as suas redes sociais, mais de 200 mil seguidores. O Arena tem no site mais de 600 mil page views. Aqui no canal tá gerando em torno de 500 mil. Então, somando aí com o Instagram, a gente impacta ali algo em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas por mês. É como se todos os torcedores do Vitória, todos os meses, consumissem o Arena. Eu tenho seguramente certeza que todos os torcedores do Vitória em algum momento leu alguma coisa sobre o Arena, acessou o Arena em algum momento. Então, a ideia desse vídeo é mostrar para você que não conhece ainda o site, que não conhece a história do Arena, que só começou a ver a gente aqui no canal no YouTube, só conhece a gente pelo Twitter, pelo Facebook, viu muito pouco da nossa história, é trazer essa história, mostrar a vocês o que de fato aconteceu pelos bastidores, como é que era na época de blog, o que a gente escrevia, o que a gente não escrevia, o que a gente fez, como foi a transição para o site, enfim, fazer um apanhado geral das informações, trazer algumas notícias, inclusive interessantes, que a gente já fez. Tem uma entrevista com o presidente Fábio Mota, por exemplo, há 10 anos atrás. A gente vai trazer também essa entrevista aqui. E já gostaria de pedir, obviamente, né, o seu like e a sua inscrição. Aliás, hoje eu não vou pedir, não. Hoje, hoje eu vou deixar por conta da casa, sabe? Acho que o Arena já fez muita coisa. E muitas vezes a gente fez pelo clube sem receber nada, sem querer nada em troca. Somente realmente no sentido de informar. Então hoje esse vídeo eu não vou pedir like, não vou pedir inscrição, não vou pedir para compartilhar, não vou pedir para hypar. Eu quero realmente apresentar para vocês o que é o Arena, da onde que a gente surgiu, o que foi que a gente já fez, qual foram os nossos primeiros textos, quem participou daquela época. Então quero trazer isso pra vocês de fato, né? Tomara que o vídeo seja bom, que seja divertido o vídeo pra vocês. Bom, vamos começar a nossa trajetória no Arena. Não espere notícias novas. Ora, a gente é um site idoso, né? 16 anos na internet e somos idosos. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui os primeiros textos do Arena. Pois é, rapaz, os primeiros textos do Arena. Tem um detalhe, a gente perdeu o domínio do arenarubronega.com.br e a gente não tem mais acesso a essas notícias pelo link. Mas a gente consegue ler as matérias por aqui porque foram matérias que eu publiquei e que muitas outras pessoas publicaram. Então, por exemplo, essa daqui foi a nossa primeira matéria de fato que saiu no nosso site, a primeira postagem de fato do Arena. Se vocês observarem a data de criação efetiva, a primeira postagem saiu no dia 1º de abril de 2009, às 15 horas e 6 minutos. Essa foi a data da primeira postagem no ainda blog Arena Rubro Negra. Então aqui tem uma matéria a respeito de uma entrevista de Raimundo Queiroz. Lembra de Raimundo Queiroz? Pois é, deu entrevista na equipe Gol, na Transamérica, falando sobre contratação.
E aqui embaixo eu faço justamente o pedido, né? Para aqueles que quiserem ser blogueiros, na época era blogueiro, deixar um comentário e um e-mail para entrar em contato e depois trazer mais pessoas, mais rubro-negros para poder participar do Arena. Essa, inclusive, foi uma das premissas que a gente fez, que eu sempre fiz, sempre privei, trazer torcedores que não tinham conhecimento com jornalismo nem nada, não tinham fontes nem nada, para poder realmente participar do dia a dia do clube, né? Então, essa aqui foi a primeira postagem que eu fiz. Aqui já começa as notícias a respeito do Vitória, na época Vitória e Poções, 2019, 2009 ainda. A gente começou a tratar também sobre seleção brasileira. Primeira pessoa que não é, que não, obviamente que não fui eu, né? Apostar no site, no blog, foi o Pedro Bright. Ele postou algumas vezes, foi da primeira geração ainda do Arena. Depois disso acabou sumindo, inclusive. Perdi o contato com ele. J.R. Barreto, acho que vocês conhecem hoje, aqueles que acompanham a internet baiana, que é o Oswaldo Barreto. Ele também escreveu durante muito tempo no Arena. Aqui, essa matéria foi com relação a Ricardo Silva. Lembra de Ricardo Silva? Treinador que depois acabou sendo o treinador do Vitória na Copa do Brasil. Pois é, aqui é a discussão, a minha discussão, meu texto a respeito da efetivação ou não dele lá em 2009. Só veio acontecer em 2010. E aqui temos muitas outras matérias, né? Olha aqui, ó. Reinaldo Oliveira. Pois é, Reinaldo Oliveira escreveu também no Arena. O primeiro texto dele foi no dia 4 de abril de 2009. E aqui tem muitos outros rubro-negros. O início de Carpegiani, a primeira vez que ele comandou Vitória em 2009, está aqui também. A gente falou a respeito do jogo Vitória e Juventude de novo. Olha aí, Vitória e Juventude, tá vendo? Falando com relação a Antônios, e aqui tem muitos outros textos legais, bacanas que a gente fez naquela época. Carpegiani, em 2009, acabou salvando Vitória do rebaixamento e depois levando Vitória à Sul-Americana, inclusive. Aqui o meu texto a respeito de Paulo Carneiro, ó, todas as dívidas de Paulo, então tem essa matéria. Infelizmente, a gente perdeu esse acesso, né? Somente eu consigo acessar aqui, mas a gente não tem mais esse arquivo. Depois, inclusive, a gente vai subir no site. Mas aqui tem um histórico do Vitória, né? Vitória depenou o Galo no Santuário. Espetacular a nossa matéria. Aqui é o primeiro mês do Arena. Primeiro mês do Arena que a gente escreveu, que eu escrevi na época, na verdade. Então, eu não imaginava que o Arena ia durar 6 meses, 16 anos, né? Então aqui eu escrevi o primeiro mês. Eu não imaginava que ia chegar tanto. Não imaginava que ia chegar tanto. Hoje a gente tem. Aqui eu tô comemorando a média de 100 visitas por dia e hoje a gente tem média ali de 400, 500 pessoas por hora no Arena. Por hora não, por minuto lá no Arena. Então você vê como o nosso Arena cresceu, né? Nosso nosso projeto cresceu. E aqui tem muitas outras notícias legais naquela época. Vou só adiantar para o vídeo não ficar muito longo, obviamente, mas algumas eu vou parar para poder mostrar de fato. Aqui é a primeira vez que a gente foi convidado para um programa. A gente participou da equipe do programa da equipe Gol na Transamérica. Então aqui a gente participou os primeiros no primórdio, né? Primórdio lá atrás. Lá atrás. Eu novinho ainda, pô. Tinha 26 anos, não, tinha 16 anos. 20 anos, na verdade. Tinha 20 anos. Emerson Ferretti, Reinaldo Oliveira, Marcos Pimenta, Elton Serra, tava por cá, Jailson Baraúna. Enfim, eu não tinha noção dessas fotos. Meu Deus do céu. Rapaz, eu não tinha noção disso aqui. Não tinha noção disso aqui. Nenhuma noção, inclusive. Ok, vamos lá, vamos seguindo. Então, essa aqui foi a primeira notícia. Essa aqui foi a primeira campanha que a gente fechou, inclusive. Primeira campanha que a gente fechou. Enfim, tem muita coisa boa aqui. Aqui a gente começou a fazer também algumas entrevistas. Não sei se eu vou conseguir pegar, mas tem algumas entrevistas que a gente fez com algumas pessoas importantes. Por exemplo, entrevista com o Vitor Ramos, na época. A gente
conversou com ele, entrevista antiga, tem entrevista também com o Rock Mendes. Enfim, tem muita coisa aqui no site. Isso aqui é somente o blog. A gente ainda vai pro site, o site é muito maior, inclusive. O site tem muito mais acervo. Mas assim, nessa época aqui, a gente postava absolutamente tudo. Era tudo a respeito do Vitória, a gente postava. A queda de Paulo César Carpegiani, por exemplo, a gente acompanhou. Os julgamentos do Vitória, naquela época a gente já acompanhava. Então, pra você que fala, o Arena começou agora, o Arena não acompanha o Vitória, irmão, a gente acompanhou tudo. Nós acompanhamos tudo a respeito de Vitória. Tudo a respeito de Vitória, o que você imaginar. É, enfim, a gente fez muita coisa naquele momento, né? Rapaz, isso aqui foi uma breve provocação com relação ao Bahia. Na época não tinha rede social, né? A gente tinha que sacanear os caras, né? Enfim, fizemos. Entrevista com Emerson Ferretti. Na época era ex-goleiro do Vitória. Em 2009, hoje é, enfim, presidente da Sardinha. É... Entrevista com Sival Vieira, por exemplo. Felizmente acabou perdendo o texto, ó. Tá vendo vocês? Aqui, a Rádio Arena Rubro-Negra. A gente lançou a Rádio Arena Rubro-Negra. Pena que depois já acabou se perdendo também. Então aqui já é no final do blog. O nosso blog acabou em 2011. 1º de abril de 2011 a gente virou para, para o site. E aqui na época a gente fez inclusive uma matéria. Fizemos alguns textos para despedir, né? Para despedir. E aqui eu, enfim, para um texto. E aqui meu agradecimento especialíssimo para Ramon, para André, para Mário e para Carlos Lima. Sem vocês, o Arena não seria nem 10% do que é hoje. É, enfim, Ramon que durante saiu em 2023, né? Durante mais de 14 anos cuidou do Arena como se fosse a própria casa dele, sabe? Pessoa espetacular, profissional dedicado. André Reis, não se foi um cara que trouxe para a redação do Arena profissionalismo, pessoa espetacular. Mário Pinho, porra, meu parceiro de entrou como uma pessoa para poder colaborar no site e acabou se tornando um amigo, um irmão, de fato. Agradeço muito a ele. Assim, se o Arena chega hoje, tem 16 anos, é muito responsabilidade dele. Carlos Lima, porra, o que Carlos fez pelo site foi algo realmente ajuda demais. Sabe? São pessoas que precisam ser lembrados nesse momento. Claro, assim, tem outras pessoas dentro da história do Arena, e aí conforme for passando eu vou falando, mas essas pessoas em especial toca no coração, sabe? Ver eles aqui é. Ai, meu Deus do céu, não vou chorar não. Não vou chorar, não vou chorar. Não vou chorar. Mas é isso. São, enfim, irmãos. Irmão que eu fiz ao longo da vida. Bom, vamos pro site, né? O site surgiu em 2011. A gente começou em 2011. É o meu formato até hoje. A gente vai. Pretendemos ter mudança em breve. Mas a gente começou lá em 2011 nesse site. Virou nossa casinha. A gente passou alguns conteúdos pra cá. Só que efetivamente a gente só começa a produzir em abril. Em abril de 2011. Que aí de fato a gente produz muito. A gente faz muito. E aqui a gente tem algumas matérias que a gente fez em 2011, 2012. É... Que a gente fez, mas não, assim, ninguém tinha noção que ia chegar a ser o tamanho que é. Algumas pessoas aqui, algumas situações, como por exemplo, muito perfil de redação,
É porque foram as pessoas que foram colaborando e saindo do projeto e para proteger, para dar segurança ao site, a gente acabou retirando da página. Mas, enfim, se eu vou começar a lembrar aqui, eu vou acabar esquecendo de alguém, mas tem algumas pessoas que ficaram durante mais tempo. Por exemplo, Flávio Sandy, que volta agora, inclusive, comentando, ajudou demais o site, ajudou demais o blog. Thiago de Araújo, Matheus Simoni, Vinícius Magalhães, são pessoas que entraram como rubro-negros e depois acabou inclusive se tornando meu amigo, meus amigos pessoais. Matheus Andrade, por exemplo, também é outra pessoa fantástica também que ajudou pra caramba a gente. Matheus Caldas, que hoje também participa do Arena Cast, mas que também escreveu durante um tempo também pra gente. Enfim, grandes rubro-negros. Grandes rubro-negros. Seguramente aqui tem mais de 50 pessoas que escreveram no site. Pra vocês terem ideia do tamanho que é esse aqui. Só que esse aqui 2011 a gente não lembra de grandes fatos. Eu lembro que o Vitória acabou não subindo. Olha pra aqui que coisa. Que coisa do Vitória, né, rapaz? Só coisa do Vitória. O Vitória tomou 2 gols de Ribinha e perdeu pro Icasa. Pela Série B. Incrível. Eduardo Ramos, obrigado pelo sendo disputado pelo Bahia. Renovação de Neto Baiano pra 2011. Rapaz. No final de ano de 2011, né? Final de ano de 2011, o Vitória ficou. Teve a discussão a respeito do treinador. Ali o Vitória iria contratar alguém, retorno de Índio, descartou vários nomes para treinador. Acabou fracassando, inclusive, na Série B, não subiu. Lembra-se, para quem lembra, né? Teve a lesão de Marquinhos no jogo contra o Salgueiro e teve a questão também do jogo do São Caetano, né? Que o Zé Luiz acabou falhando e aqui tá a nota de afastamento dele. Após o do jogo do São Caetano, inclusive eu que fiz essa nota a respeito do afastamento dele do Vitória. É, aqui teve entrevista coletiva de Alex Portela na época, então para poder motivar o elenco para disputar o último jogo contra o Asa. O Vitória acabou não subindo naquela época. 2012 vem aí como o Vitória buscando novamente para poder subir para a série A. Disputa bem o campeonato baiano, inclusive. Em 2012, acho que o grande fato acabou sendo no final do ano, né? Com o Vitória subindo a Série A. Aqui tem a saída de PC Guzmão. PC Guzmão que acabou deixando Vitória. Ele basicamente subiu Vitória, né? Em 2012, depois acabou saindo. Enfim, essas matérias aqui vocês conseguem acessar. Essas matérias aqui você consegue acessar. Teve uma briga de Wellington com Raimundo Queiroz na época. Na discussão. De Raimundo Queiroz com Wellington. Imagine que negócio. Raimundo Queiroz, segundo ele, citando a torcida contra ele. Tenho 10 anos de clube e não me respeitaram. Disseram que eu tava negociando um prêmio de 5 milhões para subir, que tinha panelinha que ninguém gostava de mim aqui dentro. Foi o próprio Raimundo Queiroz que falou. Isso aqui é o Wellington. Não participei da entrevista para definir. Não participei da reunião para definir premiação. O diretor não tem caráter. Chegou nas rádios, falou mal de mim. Acho que meu ciclo no Vitória acabou. Amo muito o Vitória, mas pra mim acabou. O torcedor me ameaçou. A partir do momento que ameaça a família, é melhor ir para outro lugar. Treta. Treta em 2012. Treta em 2012. Pois é, rapaz. E aqui, ó. Essa aqui é a nota do retorno à Série A. Voltamos. O Vitória garante acesso com muita emoção. Imagine que alguns anos depois o Vitória voltou a cair de novo. Mas vamos pra 2013, né? 2013, turma, tem uma coisa que aconteceu que a gente acabou não registrando. A gente não registrou o 5x1. A gente registrou o 7x3, mas não registrou o 5x1. Rapaz. Por algum motivo que eu não sei porquê, a gente não tem nota
Não sei se ficamos sem o site, não lembro o que foi que aconteceu. Mas a gente não teve nota de 2013. E sim, no dia 7 de abril a gente não tem essas notas. Deve ter se perdido com o tempo. A gente pula aqui de 4 para 9, tá vendo? A gente não tem vitória goleia. Aqui a gente fala a respeito do 5x1, mas a gente não fala. A gente não tem o texto da goleada. A gente não tem o texto da goleada. Tem o texto do título, tem o texto do acesso, tem tudo isso. Vitória que estreando no Brasileirão 2013, que depois acabou sendo algo positivo. Vitória eliminada pela Copa do Brasil, ó, por Mondragon. Essa aqui é das antigas, viu? Essa aqui é das antigas. Tem as curtas também. Espetaculares as curtas. É, enfim, tantas histórias das curtas. E em 2013 o Vitória acaba não conseguindo subir. Não conseguiu, na verdade, subir, não conseguiram ir para a Libertadores. E aqui temos alguns textos, por exemplo, a gente falando da Via Expressa, a Via Barradão. Lembra da Via Barradão? Que hoje tem lá Mário Sérgio? Então, o Arena cobriu um protesto sobre pela Via Expressa. A gente cobriu esse processo. Então a gente viveu de forma intensa tudo aquilo que, enfim, circulou aí durante esses anos. E aqui tem muita coisa também em questão política. Então, se o torcedor mais novo quiser descobrir como era aquela época, o Arena tem esse acervo completo. Em 2013, Falcão foi eleito. E aqui começa toda a instabilidade política dentro do clube. Naquela época, e o Vitória acompanhou todo esse processo de 2014. Demissão, enfim, tudo o que aconteceu. Aqui tem um processo gigantesco. Vamos adiantando, porque tem muita coisa pra poder falar ainda, né? Dezembro de 2014, o Vitória acaba sendo rebaixado. Vou adiantar ao lado. Vamos para 2015. Pois é. 2015, pessoal. O que é que tem em 2015? Tem a entrevista que eu falei a vocês de Fábio Mota. Eu fiz essa entrevista com ele. Na verdade, quem fez foi Mário Pinho. Fez essa entrevista com ele. É, no dia 3 de abril. Eu lembro porque eu li hoje essa matéria, inclusive, né? Deixa eu botar aqui na matéria. Que na época existia discussão ali entre ele e questão quem seria o candidato, enfim, todo esse processo. E aqui em 2013, cadê? Dia 3 de abril de 2013. Cadê? 2013. Aqui, 2015. Na verdade, 6 de março de 2015, depois a gente atualizou para 3 de abril. Aqui tá uma matéria completa, né? Dele, com relação ao que ele faria na época, enfim, os projetos dele. Tem uma entrevista completa aqui, inclusive, sobre de Fábio Mota, na época que ele nem era candidato, né? Avançamos no tempo. Temos aqui 2016 todo completo. Falando sobre democracia, AGE, enfim. Eu não tá mostrando, né? Agora 2013, falando sobre a GE, ouvidoria, enfim, orçamento. Pra quem cobra a gente agora dizendo que é a questão de orçamento, que o Arena isso, o Arena aquilo, o Arena já cobria isso. Já cobria isso. Desde lá de 2016, a gente cobria esse tipo de pauta. A gente sempre cobriu e vai seguir cobrindo. E é isso, turma. Esse é o Arena. Tem muito mais coisa aqui, inclusive, ó. Deixa eu Deixa eu passar aqui. Essa matéria vai sair daqui a pouco. Então provavelmente você vai assistir o vídeo e algumas horas depois vai sair. Em 2023, tem o nosso título, a matéria do nosso título. O nosso Arena Cast que já começou a questão do canal. Que a gente botou no ar e agora, enfim, tá chegando a 30 mil. Não sei se quando fizer esse vídeo vai chegar a 30 mil. Ou se você vai assistir depois e já vai até chegar a 30 mil. Mas aqui tem matérias de Milton Filho também que foram espetaculares na época. Falando de história do Vitória de fato, né? Cadê a matéria do título nacional? Aqui. Essa é a matéria do título nacional.
É nosso, Vitória campeão brasileiro de 2023. Enfim, isso aqui é só de relembrar já vontade de novo de chorar, enfim, se emocionar. Vitória campeão e a gente passamos por tudo isso e Vitória chegou, enfim. Acho que se eu continuar gravando esse vídeo eu vou acabar chorando. É... Mas é isso. Essa é uma breve história do Arena. Deu 25 minutos de vídeo. Eu não esperava que desse tudo. Mas eu acho que deu pra mostrar um pouco do que é o Arena, né? Que... Do que a gente já passou. Nós, enquanto equipe, hoje equipe nova, né? E eu posso falar isso pelos outros é, componentes do site, blog, site, canal, que nós vivemos essa história. Nós vivemos o Vitória durante 16 anos. Muito amor, muita paixão, muita entrega, dedicação ao clube para poder trazer as notícias, trazer as informações todos os dias. Acho que não teve um dia que a gente não parou de postar, que a gente às vezes não tinha um site, mas tinha o Facebook, tinha o Twitter, a gente postava, Instagram, enfim. Não teve um dia que a gente não viveu Vitória. Eu acho que essa é a grande lição que fica pra gente. A gente completou 16 anos e vivemos a história, vivemos o Vitória e vamos seguir assim até o fim. É o nosso amor, né? É o nosso amor. Mas é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, de 26 minutos de vídeo. Não sei se alguém vai assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, pô, comenta aqui embaixo. Quero saber de você. Agora sim eu vou pedir o like. Tem que pedir o like. Então deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações se você gostou desse tipo de conteúdo. Deixa o like. Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Mas é isso. Valeu. Obrigado. Já fui.